mesmo com as ordens de judeus, mesmo com os sábios de Esparta dizendo para ele não fazer isso, Leônidas desobedece às ordens deles e vai para a batalha de Termópilas, inspirando 300 homens espartanos ao mesmo. Nós veremos aqui o quanto Leônidas, o rei de Esparta, inspirou e continua inspirando seus homens a lutar e não se abaixar a cabeça nem mesmo a um deus. Análise capítulo 79 de Shumatsu no Valkyrie. E aí pessoal, eu sou o Mister e bem-vindo ao canal. Só por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o gostei, deixar o comentário e compartilhar com os amigos para não perderem nada. É isso? Valeu, bora! Galera, então, lançou o capítulo 79 de Shimatsu no Valkyrie e já temos o flashback do rei Leônidas e mostrou um pouco da batalha e tem muitas coisas para nós analisarmos aqui. Então, bora. Galera, o capítulo começa então com o narrador dizendo que os olhos dos meninos brilhavam quando falavam daquele homem. E aqui vemos as crianças falando que eles admiram muito o Leônidas, dizendo que eles têm as costas mais legais da Grécia. Meio que pra dizer, tipo, cara, ele é muito maneiro, muito descolado, mano. Determinação, mano. Eu quero seguir ele, entendeu? E daí, aqui dizendo também que o maior homem que todos respeitam, sem objeção, eles os admiravam. E daí temos um cara dizendo que ele não podia deixar de ficar animado sempre que via suas costas. Ele é apenas um velho, ele fazia ele sentir sempre que ele poderia lutar. Então o Leônidas esperava desde criança até os idosos, tipo, ele esperava todo mundo. E daí aqui diz que o capítulo 19 se chama o Rei Rebelde. E continuando, o narrador continua falando que os soldados ficam com a adrenalina em alta quando falam sobre esse humano. E daí então temos um dos espartanos que fala que apenas observando as costas daquele homem enquanto ele lutava, ele fez sentir que ele poderia lutar e vencer. Sim, até mesmo se fossem contra 300 mil inimigos. Então, ele é um homem que viveu antes de Cristo, é o rei Leônidas, cara. E aqui continua dizendo que desde então, inúmeros heróis de todas as idades e países surgiram. E aqui mostra uma imagem de um presidente lá dos Estados Unidos, que eu não vou me lembrar o nome. Mostra uma imagem aqui, não sei se é o jogo do Brasil ou algum jogador de esporte, Pelé, alguém, entendeu? Mostra várias figuras históricas importantes aqui. Então, meio que para mostrar que, tipo, ó, existiam muitos outros heróis. Mas o narrador continua, ou não sei se é o narrador ou o Spartan lá conversando, mas ainda assim, eu me atrevo a dizer que aquele rei Leônidas é o homem que mais foi admirado pelas suas costas em toda a humanidade. Então, o rei Leônidas é o cara que, tipo, o top, entendeu, da humanidade, entendeu? O cara que é mais admirado por todos. Então, nós vamos para o ano 480 a.C., onde vemos o nosso querido rei Xerxes I, imperador da Pérsia, Aquemenda, o quarto rei. E, mano, ele tá num elefante grandão junto com seus 300 mil homens para dominar a Grécia inteira, mano. E se vocês esperavam aquele rei, tipo aquele rei Xerxes lá do filme 300, cheio de cacareco, cheio de coisa e altão, não, ele é um cara mais de boa, assim. Ele é um cara, tipo, que tem um visual da hora, mas ele é mais de boa do que aquele cara do 300. Mas então aqui diz que um exército persa de 300 mil, que dizem que ser o mais forte do mundo, liderado pelo rei Xerxes, ataca. E aqui mostra um mapa mostrando a Pérsia, Atenas e Esparta. E aqui dizendo que a aliança Grécia-cidade-estado, centrada em Esparta e Atenas, estava prestes a ser subjugada. Daí o narrador fala que e daí vamos para Esparta, onde mostra o presbitério espartano, sala de conferências, onde vemos aquele espartano lá no início, espirrando e dizendo que ele está um pouco resfriado. E esse cara se chama Regis, e ele é o guarda presbiteriano, ou presbitério espartano. Ele diz assim, que chato. Daí ele olha para trás e vê o presbitério espartano, que tem uma grande estátua do deus Apolo. E então dá para ver que eles têm uma grande admiração por ele. Já vai ser mostrado por quê. Então daí ele fica pensando que essas reuniões são muito longas e entediantes. E então ele fica de guarda ali esperando a reunião acabar. Ele meio que guarda os sábios. Então daí temos um dos sábios conversando, daí o cara diz assim, lutar contra o Império Persa não será permitido, é inaceitável. E daí o outro diz que agora é época do festival de Carneia, se ele fosse para a guerra, o castigo divino do Senhor Apolo cairá sobre você. Então daqui dá pra ver, já mostrando, que eles não foram para a guerra direto contra a Pérsia, porque o deus Apolo tinha aparentemente vindo, vai explicar agora aqui no capítulo, e ele falou
pra ninguém lutar, entendeu? No festival, entendeu? Eu quero uma coisa de boa, entendeu? Pra ninguém lutar, pô, entendeu? O Festival de Carneia é um festival em homenagem à glória de Apolo. Durante o Festival de Carneia, toda ação militar é proibida. É dito que certa vez Apolo desceu dos céus e disse que ao povo dessa terra aqui que o oráculo de Apolo, que foi passado de geração em geração ao povo de Esparta, é absolutamente inviolável. Ou seja, o Apolo falou: não vai ter mais guerra nesse festival, entendeu? Não vai ter mais batalha pra ficar de boa, entendeu? Então o pessoal meio que, tipo, parou então. Mesmo se tiver uma guerra, a gente não vai lutar, entendeu? Temos que o Deus Apolo. Mas aqui um sábio diz que mas eles devem parar o exército persa antes que eles invadam o Peloponeso. E devemos atacá-los agora, caso contrário, não seremos capazes de resistir a eles depois. E daí então, ele continua falando que se isso acontecer, o povo de Esparta, o que acontecerá, o que eles farão com eles? Na pior das hipóteses, toda a Grécia poderia ser reduzida a cinzas. E daí então, os caras ficam com uma cara meio pesada e dizem: você está dizendo para nós desobedecermos o oráculo que nós espartanos protegemos por centenas de anos? Então aqui temos um pensamento muito fechado deles, entendeu? Eles não conseguem ficar mais liberados para isso, entendeu? Eles têm que obedecer e não importa o que aconteça, entendeu? Mesmo se tiver uma guerra a caminho, eles não vão desobedecer às ordens de um Deus. Daí então, os outros falam: você não sabe de nada, não sei nem porque você está com tanta pressa. Meu Deus, um jovem com pergunta tão estúpida. Não é estúpido, o cara só quer sobreviver mesmo. E daí então, o sábio diz que não há nada com o que se preocupar. O festival de Carneia vai começar dentro de uns dias. Se vamos lutar, podemos ir depois. Mas daí o outro cara: mas pode ser tarde demais. E, bom, tipo, mano, quanto mais rápido melhor, entendeu? Pra eles lutarem. Daí então, o outro cara: somos Esparta, o estado militar mais poderoso. Vocês jovens nunca conheceram a guerra, não entendem. Daí ele continua falando que não há como sermos derrotados por um atraso de apenas alguns dias. Não sei. Daí então o cara fala, daí o cara continua tipo: mano, mas a gente tem que ir. Daí o cara, ele fala: não nos faça repetir. Essa é a vontade do oráculo. Os caras olhando tipo: nós temos que obedecer, nós temos que obedecer o oráculo. Daí então, voltamos pro Regis, em que ele fica pensando assim: esses velhos. E ele disse que já sabia que iria acabar assim, e ele não quis nem ouvir a opinião daquele cara mais jovem. E daí continua falando: mas, bem, se é a vontade do oráculo, não há como evitar. Vai acontecer. Alguém terá que decidir o que fazer a respeito. Então meio que ele, meio que ele, aceitou, entendeu? Mesmo ele sendo soldado espartano, ele aceitou, vamos ficar, entendeu? E meio que essa narração, todo esse flashback, é meio que pausado pra ele explicando por cima o que ele estava sentindo. Então você dá pra ver aquela imagem que tem uma pausa, como se fosse televisão mesmo. Daí ele fala que agora que ele pensa nisso, era exatamente como aqueles velhos. Sendo bem honesto, ele estava apenas indo na onda dos outros. E ele fala: eu tava assim porque eu acho que os outros espartanos também sentiram o mesmo. É assim que as coisas são, não é? Daí ele diz assim que a pressão dos colegas não pense por si mesmo. Desse jeito era mais fácil e dava medo não fazer parte da maioria. Então ele era um cara que ia a onda, entendeu? Ele não iria contra a maré, entendeu? Ele tinha medo de ser diferente e ser julgado. Mas aquele cara, ele era o único que era diferente. Então daí temos um cara sentado de boa, e daí ele meio que dá uma risadinha e daí fala: não me faça rir. E daí ele se levanta, os sábios ficam meio: o que está acontecendo? E daí ele fala: punição divina? Apolo? Oráculo? Vocês são idiotas, seus merdas. E aqui aparece Rei de Esparta Leônidas. Quem queria o visual dele, o visual espartano dele, tá aqui, ó, tá aqui. Agora parem de encher o saco dizendo que ele não parece um espartano Leônidas agora, tá bom? O Leônidas já tá aqui, ó. Pronto, no flashback ele tá com a roupinha dele normal de espartano, tá bom? Agora parem de encher o saco. Deixa o Leônidas agora do presente ser do jeito que quer, o visual foda dele, tá bom? Bom, mas vamos continuar. Gostei muito desse visual, aliás. Bom, e aqui então ele fala que ele nunca conheceu e nunca viu um Deus assim. E ele se desculpa, mas ele não vai mesmo confiar a vida dele a ele. E ele diz que vai lutar. E daí então os sábios dizem: Leônidas, como você se atreve a desagradar o conselho? Mesmo que você seja rei, sem a decisão do conselho, você não pode começar uma guerra. Então, meio que ele é um rei, só que o conselho decide, entendeu? Você não pode ir contra o conselho, entendeu? E daí então o narrador que explica que naquela época, mesmo que você fosse um rei que comandava o exército de Esparta, era o conselho que tinha o direito de beligerância contra outras nações.
Então o sábio continua falando que, e tem mais, como você se atreve a falar com um Lorde Apolo dessa forma? Isso é imperdoável, Leônidas. E daí o Leônidas fica tipo, imperdoável? Quem? Não seja tão arrogante. E daí ele mete o socão. Os caras ficam, o que que ele tá fazendo? Ele mete o socão na estátua do Apolo e dane-se, entendeu? Ele não tá nem aí, mano, se é o Apolo ou não, mano. Ele destrói a estátua do Apolo com uma mão, mano. É um feito de força bem foda pro Leônidas, tipo, pro padrão de humano é bem foda esse feito de força dele. Sangrou um pouquinho a mão, só que dane-se, entendeu? E daí ele fala que, desse jeito, se o castigo divino cair sobre alguém, será apenas nele. Você tem algum problema com isso? Daí os caras ficam como? Daí ele diz até mais. Deus, cara, tipo, espera aí. Você destruiu o domínio do oráculo que perdoou por centenas de anos. Ninguém vai te seguir. Daí então eles falam, por que precisamos ir agora? Por que você desafia os deuses? Por que você quer tanto lutar assim? Você está com tanta sede por sangue assim? Daí ele fala, eu não quero lutar. Eu estou cansado e também não quero morrer. Eu preferia ficar bebendo e tirar um cochilo. Então o Leônidas tipo, mano, eu não queria estar nessa situação, entendeu? Daí ele fala, então por que tá fazendo isso? E daí ele fala, mais do que nunca, agora é hora de lutar. E daí ele fala que sempre que lutamos por nossa própria vontade. Isso é Esparta. Ou seja, eles lutam pela vontade deles, entendeu? Eles não lutam por vontade de um deus, ou eles não param de lutar por vontade de Deus. É a vontade de Esparta que sempre prevalece. Eu acho isso muito foda do Leônidas. Ele segue as próprias regras dele, entendeu? Não vai ter nenhum deus que vai mandar nele, mano. Daí os caras ficam olhando ele embora, e daí ele passa pelo Regis, tipo, ele nem olha pra cara do Regis, mas o Regis fica meio assustado com o que acabou de ver. E daí ele olha e ele dá uma risadinha e fala. E ele fala, eu realmente achei aquilo muito estúpido. Desobedecer uma ordem e não conseguir entender qual o motivo de lutar sozinho naquela guerra. Daí então ele meio que fica tipo triste, aqui a imagem mostra que ele tá um pouco triste, então ele diz que, então por que eu fiz aquilo? Então ele seguiu o Leônidas, aqui já deixa eu dizer que ele seguiu o Leônidas. Daí ele fala, então, sendo bem sincero, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas ele disse que as pernas dele se moveram sozinhas. O Leônidas o motivou a lutar, entendeu? E ele até chora, tipo, Leônidas Samar. Galera, agora uma coisa aqui que eu queria comentar é que essa coisa aqui tipo, a história se passa em Esparta, certo? Essas coisas de tipo, Leônidas Samar sempre me pega, entendeu? Me tira um pouco da imersão de, eu tô em Esparta. E daí do nada os caras metem um Leônidas Samar. Mas beleza, eu não vou ter isso. Talvez até se faça sentido. Então eu não vou julgar nada. Daí então, por conta própria, a alma dele estava seguindo as costas daquele homem. A motivação era muito forte. O Leônidas era muito foda pra motivar as pessoas. Daí então, ele estava chorando. Daí ele já estava longe de Esparta. Daí ele fala que, mas Regis não foi o único que foi motivado. Daí mostra ele falando, Leônidas Samar, espere por favor. Daí o Leônidas olha para trás e vê que 300 pessoas, 300 espartanos também foram motivados pelas costas daquele homem. Daí eles falam, nós vamos também, eu também irei. Daí eles falam, deixem a gente lutar. Foram 300 homens. Essa imagem é muito foda. Caraca, 300 homens seguindo as costas do rei Leônidas. Muito da hora isso daqui. E daí então, o Leônidas fala, todos vocês estão cientes de que isso é uma guerra real, certo? Deles, mas é claro, com o seu escudo ou sobre ele, nós não sairemos vivos dessa batalha, não é? Daí entrega o escudo pro Leônidas e eles falam, não vou mentir, nós estamos com medo, mas nós somos espartanos. Isso aqui é muito da hora, mano. Mesmo que não seja curado historicamente, mesmo que a gente saiba que isso não aconteceu de verdade, que o rei Leônidas e Esparta não, tipo, não sei se o rei Leônidas mas Esparta não era um povo tão corajoso assim. É da hora você ver uma visão diferente do que era Esparta, entendeu? Eu acho da hora. Daí ele tá lá fumando a coisinha dele, e daí ele pega o escudo e fala, façam como quiserem. Daí todos ficam meio felizes, vão seguindo Leônidas. E daí então, assim, o destino não. Leônidas, aquele que se rebelou contra os deuses, e 300 espartanos foram pra batalha. Então, 300 espartanos junto a Leônidas foram pra batalha. E eu achei isso muito da hora, mano. Esse flashback do Leônidas é muito foda. Então daí vemos o rei Xerxes lá de boa e o rei Leônidas olhando para ele dizendo, isso é espetacular. Bom, aos covardes que só conseguem lutar com um exército enorme, vamos mostrar a eles como os espartanos lutam. Então tipo, ele fala, mano, eles lutam com a maioria, vamos lutar com a minoria, nós somos Esparta, mano, dane-se. E daí ele com um sorriso na boca, daí ele fala, bom, ele era um cara bem perigoso, não é? Daí aí ele pausa de novo,
Daí fala 300 homens contra 300 mil inimigos. Sendo bem honesto, eu estava bem assustado naquela época. Mas graças a aquilo tudo, pela primeira vez na minha vida, eu estava me sentindo vivo. E daí então ele fala que arrependimentos? Não, não, não. Acho que nenhum de nós tinha qualquer arrependimento. Isso mesmo, o rei e todas aquelas 300 pessoas sabiam que eles iriam morrer naquela batalha. Então, tipo, eles foram pra uma batalha que sabiam que eles iam morrer. Mas eles foram mandando isso, nós somos Esparta, entendeu? Eu acho isso muito maneiro, cara. E daí então, ele fala que em nossa luta toda a Grécia se juntou à nossa causa. Fizemos o exército persa recuar e salvamos nosso país. E essa foi a nossa vitória. Muito da hora, mano. Eu achei isso muito da hora, esse flashback, muito da hora. E daí então então ele termina dizendo que a grandiosidade do Rei Leônidas eu já sei, é isso mesmo. Então daí mostra uma pequena cena do Rei Leônidas e o Xerxes lutando, mano. O Leônidas já com muitos de sangue, todo ferido. Então daí veio as cicatrizes que ele tem atualmente no torneio, agora que ele tá com aquelas cicatrizes todas, foi vindo dessa batalha. E daí então o Rei Xerxes preparando as lâminas dele. E daí então ele termina dizendo que eram as costas dele. As costas daquele homem me encantavam. As costas dele eram incríveis. Então, mano, terminou o flashback do Leônidas. Achei um excelente flashback. Achei bem da hora. Tipo, pra quem sabe a história do Leônidas, eu acho que muita gente sabe, mas é bem da hora ver como o Shumatsu adaptou essa história. Eu achei bem da hora. E não teve aquela coisa que eu vi muitos caras que tem um canal focado em Shumatsu mesmo falando que eu acho até que falei no meu vídeo anterior de Shimatsu que o Rei Leônidas morreria e o sol iria na cara dele e uma chuva de flechas também, meio que representando o Apolo, mas não teve isso, só teve uma morte gloriosa mesmo, entendeu? O pessoal falando que as costas dele eram incríveis. E voltamos pro combate, onde a gente vê primeiramente as costas do Leônidas, então, tipo, pra mostrar meio que fazer um visual, entendeu? As costas dele são incríveis, entendeu? Daí aparece, então, finalmente, o Espartano junto com os outros lá dizendo, eu sabia, é tão incrível, daí todos motivando o Leônidas a lutar, entendeu? E daí então o Leônidas fala, você entende agora? Suas ordens de merda se tornaram o oráculo de Esparta. Então o Leônidas estava contando a história dele pro Apolo, entendeu? Para o Apolo entender por que o Leônidas odeia tanto ele, entendeu? E deu o Apolo meio... Daí o Leônidas fala que ele foi um grande pau. Eu vou deixar aqui pra vocês lerem, eu não vou ler isso aqui não, achei engraçado. Daí então, ele fala, e outra, eu odeio que fiquem me dando ordens. Daí ele fala, eu vou me certificar de que você vai pagar pelo que fez. Daí o Apolo fala, mas espera aí, o que você quer dizer com pagar pelo que fez? Eu apenas disse a eles não lutem. Foi apenas uma agradável e pacífica ordem, não foi? Daí o Apolo meio que tipo, mano, eu não fiz nada, cara. Tudo que eu fiz foi uma ordem, entendeu? Os caras não tapam. Foi uma pacífica ordem, pô. E daí os caras lá, os sábios, tipo, meio, o que tá acontecendo? Daí os espartanos putos com o que aconteceu lá naquela batalha, eles, tipo, por causa das ordens dele, eles, tipo, não podendo levar uma grande quantidade de soldados, talvez eles talvez alguns poderiam ter morrido mesmo, mas grande parte poderia ter sobrevivido, entendeu? Mas, tipo, estão putos, entendeu? Daí então, o Apolo fala assim, você é bem atrevido, não é? Se você quiser falar com uma divindade poderosa, como eu, antes de qualquer coisa, daí o Leônidas já fecha o punho num escudo forte, tipo, ele já tá muito bravo com o que o Apolo fala. Daí ele fala, você tem que se ajoelhar, sabe disso, né? O Apolo fazendo uma posinha de bonitinho safado, nossa, mano. E daí o Leônidas fecha a cara puto da cara com esse cara. Daí ele fala, ah, é mesmo? Que coincidência. Daí já pega o escudão dele e daí temos a revelação. O escudo começa a mudar de forma, sai lâminas do escudo. Daí a Gol começa a falar que o escudo está se transformando. A Gol sempre não sabe de nada do que acontece, mas tudo bem. Então o escudo se torna uma lâmina gigantesca, várias lâminas na verdade, como se fosse um ventilador gigante, sei lá. Daí o Leônidas fala, eu também queria fazer você se ajoelhar. Então é ódio, é um ódio genuíno que o Leônidas sente por ele. E daí então ele já prepara para lançar, pelo que parece, as lâminas. A Bruhid fala que esse escudo é sua arma divina. O poder que reside nele, daí temos então a revelação que daí, antes de ter a revelação, ele se chama, daí o Leônidas já manda as lâminas para cima do Apolo, e daí se chama finalmente aquele que avança com a lança. E é a quinta irmã Valkyria, Geirolu, que é a
significasse, não me engano, alguma coisa com lança, tem a ver com lança, entendeu? E aqui temos o visual dela, entendeu? Ela não foi apresentada, não tivemos a conexão entre o Leônidas e ela, mas eles uniram seus corações em um só objetivo para derrotar o Apolo, entendeu? Não sei se ela vai ter uma grande participação que nem aquela Valkyria do Qin Shi Huang teve, ou se ela vai não fazer nada igual a Goldo, a Valkyria do Tesla também não fez nada também, entendeu? Não sei se ela vai ter uma participação ou não nessa batalha, entendeu? Ela não precisa ter, a do Tesla precisava, na minha opinião, mas essa aqui não precisa ter uma grande participação não. Daí então as lâminas vão em direção ao Apolo, o Apolo despreocupado que só agarra as lâminas com as suas mãos. E daí ele fica com aquele sorrisinho, tipo, era só isso. Daí o Leônidas mete, Deus de merda. E daí as lâminas ficam mais fortes e estica como se fosse um ioiô gigante, sabe? E daí elas fazem ele voar nos céus, o Apolo. Caralho, mano. Daí o Apolo, um pouco de sangue, já tá sangrando nessa batalha. E daí o Leônidas fala, deixe-me dizer uma coisa, Deus idiota. Se deseja ter uma vida longa, não fique no caminho de Esparta. Mano, ideia termina o capítulo assim, muito da hora. Mostrou o flashback do Leônidas e ainda por cima mostrou um pouco da luta, mano. Eu achei que não ia ter luta nesse capítulo, mano, por mostrar o flashback do Leônidas, mas mostrou, mano. Muito da hora esse flashback. Esse flashback foi muito da hora. Tipo, o do Tesla me decepcionou muito, aquele flashback do Tesla. Esse daqui, acertaram em cheio, mano. É uma história que. É a história lá que eles quiseram lutar com só 300 homens. Não quiseram, né? Mas tiveram que lutar com só 300 homens. Mas daí, tipo, é isso, mano. Eu achei muito da hora esse flashback. Muito da hora, muito da hora. E agora tem que ver o flashback do Apolo, entendeu? Porque agora mostrou ele levando o primeiro golpe. Porque o pessoal ficou falando, ah não, o Leônidas começou caindo. Não é que ele começou caindo, galera. No capítulo anterior, o Leônidas estava ali caindo com um pouco de destruição ao redor. Porque ele tentou acertar o Apolo, mas não conseguiu, entendeu? Não é que ele levou nenhum golpe. O primeiro a levar golpe mesmo nessa batalha foi o Apolo. E todas as vezes que, tipo, até agora, ó, Hades foi o que recebeu o primeiro golpe na 7ª rodada. E foi ele que morreu. Tesla foi o primeiro a receber um golpe na 8ª rodada. E foi o que morreu. E o Apolo foi o primeiro que recebeu o golpe e talvez ele morra, não sei. Podem mudar, entendeu? Bom, mas é isso. Ah, galera, eu queria mostrar aqui também, lançou uma capa mostrando uma capa colorida, não é a capa do volume, mas é uma capa mostrando as cores oficiais do Apolo e do Leônidas. O Leônidas bem da hora, o Apolo com um visual bem, tipo, diferente, né? Tava não achando que ele seria loiro, aquela coisa normal. Mas eu achei bem, tipo, coisas do Apolo mesmo, entendeu? Uma coisa bem extravagante, entendeu? Muito pra aparecer mesmo, entendeu? É uma coisa que quando você vê, você fica com mais, tipo, cara, se você visse o Apolo loiro, o olho azul, você fala, bonito, mas não é tanto aquele. O Apolo assim, é mesmo um Apolo, tipo, extravagante, bonitão, que se acha e tal, entendeu? Eu achei bem da hora. Bom, considerações finais, gostei muito desse capítulo. Espero que o próximo, tipo, no mês que vem vai ser da hora. Não sei se vai mostrar já o flashback do Apolo, ou se vai pra uma trocação, daí no outro vai mostrar o flashback, não sei. Mas tem que mostrar o poder do Apolo. E tem que fazer o Apolo usar o arco e flecha, pô. O Apolo agarrou com a mão dele. Beleza, forte. Mas tem que mostrar ele usando os poderes dele, o arco e flecha e tal, entendeu? Vamos ver. E quero ver outras formas desse escudo, entendeu? Será que ele só tem isso? Ou será que, tipo, sei lá, não sei. O criador pode se despirocar e fazer virar um monte de coisa. É uma volume bem roubada isso aí do Leônidas. Bom, mas é isso, galera. Galera, eu só queria deixar um recado que eu também tô fazendo meu Ragnarok, se chama Crepúsculo Ragnarok. Vou deixar o link aqui na descrição, mostrando. Já tem 2 capítulos, entendeu? E é um Ragnarok sobre personagens da ficção, da cultura pop, contra os deuses que eu mesmo escolhi pro Ragnarok, entendeu? A batalha tá acontecendo, a primeira batalha tá acontecendo, que é Max Steel contra Tupã. Vão lá, vejam os 2 capítulos. Vai lançar toda segunda um capítulo novo, entendeu? Vou deixar o link na descrição. Vou também deixar o link na descrição desse capítulo, se vocês quiserem ler também, quem não leu. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser, deixa o like e aquelas coisas, tá bom? E muito obrigado por terem visto o vídeo, tá bom? Tchau, pessoal!